Por que os carros a diesel não utilizam vela de ignição, bobina de ignição, cabo de ignição? Já teve essa curiosidade? Fica comigo que essa dica tá bacana para vocês aí. Esse cabeçote aqui é de um motor ciclo-otto. Quando você ouvir falar de motores ciclo-otto, é gasolina, etanol ou flex, né? A diferença entre motores a diesel e motores de ciclo-otto na combustão é o quê? Quando é motores ciclo-otto, gasolina, álcool ou flex, eles têm ignição por centelha. Para quem não sabe o que é uma centelha, é a faísca, para ficar mais fácil para todos. Enquanto os motores a diesel, eles vão ter ignição por compressão. Para entendermos melhor isso, temos que entender os 3 pontos do combustível: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de ignição. O ponto de fulgor é a temperatura mínima em que um combustível, um determinado combustível, está soltando gases, certo? E está apto a pegar fogo, ser inflamado. O ponto de fulgor, a temperatura mínima que o combustível vai estar soltando gases do álcool, por exemplo, é 16 graus. O ponto de fulgor da gasolina é menos 42 graus. E o ponto de fulgor do diesel é acima de 30 graus, né? Ele já está soltando gases ali. Então o ponto de fulgor é a temperatura mínima. Ele necessita de uma chama, ou seja, a temperatura ambiente está 16 graus e você pega o álcool e coloca uma fonte de calor, uma chama, vai pegar fogo, mas se você tirar rapidamente, vai parar. Por quê? Porque é a temperatura mínima, ponto de fulgor. Já a temperatura ali, quando você eleva para 20 graus, 25 graus, por exemplo, do álcool, e você risca um fósforo e segura aquecendo, ali vai pegar fogo e vai manter, porque está em ponto de combustão, certo? A temperatura está sendo elevada, vai estar soltando gás o tempo todo, então está em ponto de combustão, tá? E o ponto de ignição? O ponto de ignição é onde já tem uma temperatura muito elevada, na qual um determinado combustível ele já se inflama de maneira espontânea, sem precisar da chama. Vou te dar um exemplo. O ponto de ignição da gasolina é acima de 246 graus. Então imagina um compartimento com 300 graus e você joga a gasolina. O que vai acontecer? Vai inflamar, vai pegar fogo de maneira espontânea, sem precisar de uma chama, certo? Então o que eu quero falar para você com isso? Aqui os motores ciclo-otto, aqui é a válvula de admissão. Ela vai abrir e vai vir o ar e o combustível, certo? O pistão, ele vai comprimir essa mistura ar-combustível, chegando a 400 graus, por exemplo. A vela aqui vai soltar uma centelha faísca, na qual vai inflamar, onde vai ter a combustão, certo? Já nos motores a diesel, a taxa de compressão ela é muito elevada, certo? Então, quando é comprimido, aqui as válvulas de admissão vai admitir apenas ar, tá? Os motores a diesel vão admitir apenas ar. Então, o pistão ele vai subir numa compressão violenta, chegando a 800 graus. Então, você imagina uma câmara de combustão com 800 graus sendo comprimido e o bico injetor, que vai aqui, ó, vai injetar combustível, o diesel, e a câmera está 800 graus. O que vai acontecer? Uma ignição espontânea, porque tem muita temperatura. Então eu não necessito de uma centelha, de uma faísca, porque é uma ignição espontânea. Lembra que o ponto de ignição do diesel é acima de 200 graus. Se eu tenho 800 graus, o que vai acontecer? Simples. Agora você me fala, Daniel, mas calma aí. Os motores a diesel utilizam assim vela. Beleza, tá ficando inteligente, hein? Só que é uma vela aquecedora, vela incandescente. Para que serve essa vela aquecedora? Ela vai ser utilizada na partida frio. Ela vai aqui, ó, dá só uma olhada, que bacana. Deixa eu ver. Ela vai pegar para aqui, então ela tá desse lado aqui. É isso? Aqui, ó. Certo? Ela vai pegar aqui e onde ela sai aqui, ó, para dentro da câmera, tá vendo? Quando você liga a chave, o sensor de temperatura vai informar para o módulo a temperatura ambiente que tá. Então o módulo vai dizer, ei, o motor tá muito frio. E a queima do motor frio é muito ruim. Então isso ia gerar partículas. Os carros que utilizam DPF, por exemplo, ia ter partículas no DPF.
Então, quando você liga, vai mandar um sinal para essa vela aquecedora. Essa ponta aqui vai aquecer a 800 graus, ou seja, aquecendo a câmara de combustão, aquecendo o ar, para ficar fácil de ter a explosão, para ficar fácil de inflamar com muita temperatura. Depois que o motor é aquecido, a vela aquecedora ela para de funcionar, que é apenas para aquecer, ela não vai ficar soltando centelha, beleza? É chamada de vela incandescente também porque ela fica com a ponta tão incandescente vermelha, né, 800 graus, você imagina aí. Então, de uma simples forma aí para vocês, ignição por compressão, ignição por centelha, por faísca. Então, por isso que os motores a diesel não necessitam de centelha, porque a compressão é muito violenta. E você imagina, um carro a diesel, quando você dá a partida ali, os motores com injeção direta diesel, inicial a pressão é 200 bar, chegando a mais de 2000 bar, por exemplo. Olha a violência do bico. Enquanto o carro comum, 4 bar, 4 bar e meio, 5 bar. Olha a discrepância. Se você joga 200 bar em um bico desse, por exemplo, iria explodir, né? Então você imagina alta compressão, injetando ainda com alta compressão, ignição espontânea. Segue para mais Daniel Dicas Automotivas e solta os cachorros.